Olá, turminha do quarto ano. Vamos para a nossa aula de ciências desta quinta quinzena. Será a aula de número 1, tá bom? Bom, antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, a gente vai retomar um pouquinho sobre o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Nós estudamos um pouco sobre doenças causadas por micro-organismos, como bactérias, vírus, tá? E a partir de hoje a gente vai ver as tecnologias a favor da saúde. É justamente essa tecnologia que vai combater essas doenças, esses vírus, essas bactérias, tá certo? Tecnologia a favor da saúde, vacinas e medicamentos. Bom, vocês irão precisar do livro de vocês, da página 42 até a página 45. Preparem aí, tá certo? Bom, iremos iniciar com vacinas. O que são e como elas funcionam? Você já tomou alguma vacina? Como é que elas funcionam no nosso organismo? Bom, você já sabe que diversas vacinas protegem de muitas doenças causadas por vírus e bactérias, que são os agentes infecciosos, tá? Mas você sabe como as vacinas funcionam? É mais ou menos assim. Ao invadir um organismo, as bactérias e os vírus atacam as células e se multiplicam. Essa invasão é chamada de infecção e é isso que causa a doença. Então, para proteger a nossa saúde, certo? As vacinas precisam estimular o sistema imunológico, que também é chamado de sistema imunitário ou imune, a produzir os anticorpos, que é um tipo de proteína, e agentes de defesa que atuam contra os micróbios e provocam doenças infecciosas, tá certo? Gente, como eu foi falado anteriormente, tecnologia. Vocês sabiam que os medicamentos e as vacinas eles são considerados tecnologia? É porque antigamente, muito antigamente, nem os medicamentos e nem as vacinas elas existiam. As pessoas se curavam as doenças ou tratavam as doenças por meio de medicamentos que existiam na natureza, somente por meio de chás, né, e outros tipos de medicação. Mas a tecnologia foi avançando e algumas pessoas estudaram um meio de fabricar, de construir esses tipos de medicamentos, tecnologia que nos ajudam a nos proteger, tá bom? Bom, lá no livro de vocês, tem falando um pouco, na página 42, tem falando um pouco sobre as vacinas. Então, ao tomar uma vacina, nosso corpo produz defesa contra certos micro-organismos que causam doenças, como já foi falado. Assim como o corpo fica protegido caso entre em contato com esses micro-organismos. Então, as primeiras formas de vacina são muito antigas. Os chineses já faziam uso dessa prática há quase 1000 anos. E outros povos da Ásia e África também desenvolveram técnicas semelhantes. Eles buscavam provocar uma forma mais branda de certas doenças. Assim, quando as pessoas eram infectadas novamente, não voltavam a adoecer do mesmo mal, prevenindo-se das formas mais fortes das doenças. É por isso, gente, que a gente toma vacina, por exemplo, a vacina contra a gripe, né, da influenza, a gente toma vacina contra o sarampo, contra a poliomielite. Por quê? Se esses vírus ou as bactérias tentarem nos atacar, o nosso sistema imunológico ele já está protegido. Então, nesse caso aqui, as vacinas irão nos proteger de certas doenças, tá? Mais tarde, na década de 1790, um médico inglês chamado Edward Jenner fez muitos experimentos com uma variedade mais branda da varíola e desenvolveu uma técnica que chamou vacina. Até hoje, ele é considerado o inventor da vacina. Olha só, graças a Deus que foi inventada essa vacina, né?
Observe nessa fotozinha aqui, né? Uma profissional da saúde aplicando a vacina nesta criança. E geralmente a gente começa a tomar essas vacinas desde criança mesmo, tá? Porque a gente vai crescendo, quando a criança nasce, por exemplo, que ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela vai tendo contato com o meio ambiente, com outras pessoas e corre o risco de pegar doença. E se ela tiver vacinada, ela vai ficar protegida. E se pegar algum tipo dessas doenças, vai pegar de uma forma mais branda, mais fraca, tá? E não vai desenvolver a doença, porque o seu sistema imunológico já está protegido. Bom, observem aí, gente, esse cartazinho sobre uma campanha de vacinação contra a gripe. Olha só, tem a seguinte frase: contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Por que escudo? Porque é uma forma de prevenir, o que vai nos defender, tá? Então, quem precisa tomar vacina contra a gripe, por exemplo, quando vocês perceberem que tem uma campanha dessa de vacinação, quando vocês perceberem que está na televisão, no rádio, sempre fazendo essa propaganda, então, contra a gripe, geralmente são as mulheres que estão gestantes, que precisam tomar, são os idosos que são um pouco mais fracos para pegar a doença, tá? Então, profissionais da saúde que estão lidando diretamente com pessoas doentes. Então, existe uma campanha e umas pessoas que são prioritárias para tomar essas vacinas, tá bom? Então, cada campanha tem as prioridades para serem adquiridas essas vacinas para que eles possam estar se protegendo, tá bom? Aí vem a seguinte pergunta: qualquer medicamento deve ser indicado por um profissional de saúde? Sim. Então, o profissional de saúde, na realidade, primeiramente o médico. Às vezes, um enfermeiro, né, receita algum tipo de medicação que é mais comum, mas é assim, ela pede orientação aos médicos para estarem repassando para vocês, tá? Então, esse alerta fica para que as pessoas não tomem medicamento só porque o meu vizinho tomou o medicamento, deu certo, o meu parente, o meu pai, o meu primo, ele tomou a medicação e deu certo para ele. Mas nem sempre as medicações, sem a autorização ou sem prescrição de um médico, eles vão ser bons para a gente também não. Por isso que a gente tem que conversar, tem que ser levado ao médico, porque ele é o mais indicado a estar passando essas medicações para a gente. Já pensou se você toma o mesmo remédio que o vizinho tomou e se você tem uma alergia que você não sabe? Então, aí você já vai ter que se preocupar com outro problema alérgico, né? Porque pode causar sérios danos à nossa saúde, tá bom? Agora vamos aos medicamentos. Quando o corpo está doente, existem medicamentos que podem ajudar. Alguns deles tratam os sintomas das doenças. E o que é sintoma na realidade? Os sintomas, gente, na realidade, são alterações no corpo que podem indicar uma doença. Por exemplo, às vezes a gente sente uma febre. Então, a febre, na realidade, é um alerta de que algo não está bem no seu corpo. Então, um alerta para que você fique atento com alguma infecção, por exemplo, infecção na garganta ou uma infecçãozinha no intestino. Então, quando aparecer uma febre, pode aguardar, esperar que venha algo por trás, né? Algum tipo de uma outra doença, né? Menos grave ou mais grave, que a febre pode estar nos alertando para que a gente possa tratar, tá bom? No caso da gripe, por exemplo, eles são utilizados para reduzir sintomas como febre, dores pelo corpo, né? Às vezes a gente sente aquela coriza, o nariz escorrendo, o espirro, né? Quando a gente está prestes a pegar uma gripe. Então a gente vai adquirindo, a gente vai apresentando aqueles sintomas, né? Uma moleza no corpo, dores nos olhos, na cabeça. E aí são sintomas de que uma gripe vai vir pela frente. Então, há medicamentos utilizados para matar os micro-organismos que causam infecções.
E você sabe me dizer o que é infecção? Então, infecções são reações do corpo à presença de micro-organismos causadores de doença. É o caso dos antibióticos, gente. Olha só, antibióticos. Então, os antibióticos são medicamentos que são tratados e outra coisa. Só deve ser tomado antibiótico passado pelo médico. Geralmente, não se toma antibiótico em apenas 2 dias. Quando se usa um antibiótico, no mínimo 7 dias para que ele possa matar aquele tipo de bactéria que está no nosso corpo, causando essa infecção. Então, quem vai indicar o antibiótico e a quantidade de dias que você tem que tomá-lo é um profissional da saúde, tá bom? Não esqueça disso. Até a descoberta do primeiro antibiótico, em 1928, muitas pessoas morriam de doenças que hoje podem ser curadas por esses medicamentos. Vocês sabiam disso? Bom, aí nós temos a imagem de uma mãe tratando do seu filhinho doente, né? Então, quando estamos doentes, é importante ficar de repouso, manter uma alimentação saudável, ingerir bastante água para que o corpo possa se recuperar dessa doença, tá? E não esquecer que você vai ser levado para um médico se o caso for mais grave, tá bom? Às vezes um chazinho ele nos ajuda a dar uma melhorada, mas se os sintomas persistirem, as infecções persistirem, lógico que você, juntamente com a mamãe ou algum responsável por você, irão procurar um médico, tá certo? Bom, eis aqui o inventor desse medicamento no qual a gente acabou de falar, que eu acabei de falar, né? O biólogo Alexander Fleming, em seu laboratório no ano de 1928, no qual ele descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser utilizado como medicamento. Todos os medicamentos devem ser usados apenas com a indicação e orientação de um médico. Para que o medicamento contribua para a cura da doença, é preciso seguir as orientações médicas de dosagem e período de uso. A automedicação, isto é, tomar remédio sem consultar um médico, pode trazer sérios riscos à saúde. Então, eu conheço muita gente que faz isso, toma medicamento, toma medicação sem orientação médica. Toma medicação porque o fulano tomou e deu certo. Às vezes pode coincidir que você fique bom, às vezes não, tá? Então fiquem atentos, cuidado com as medicações, cuidado com o prazo de validade também, cuidado com a dosagem para você não tomar em grande quantidade, tá? Então seguir as orientações direitinho. Aí nós temos como proposta de atividade que iremos passar para vocês, que diz o seguinte: conforme os textos da página 42 e 44, na qual foram lidos e expostos, responda as questões a seguir. Aí nós temos a questão de número 1, questão de número 2, questão 4, 5 e 6. Nós iremos fazer 6 questõezinhas que irei colocar a seguir para vocês, tá bom? Para vocês responderem conforme esses textos estudados, tá bom? Até breve, até a próxima aulinha. E estaremos aqui para que vocês possam estar respondendo a atividade de vocês e tirando alguma dúvida, tá bom? Um abraço.